embora daqui agora, em nome de Jesus, para que permaneça somente o Senhor, ó Deus vivo. Louvado seja agora o nome do Senhor Jesus. Tu és amado, tu és bem-vindo neste lugar. Louvado seja, glória a Deus. Oh
Mais uma vez, Deus do amor. Tem um pedido de oração? Tem uma lista?
Sentar, igreja. Quero apresentar esses irmãos que estão nos visitando. Fique em pé por um minutinho aí, o Marco. Cadê o Marco? Fique em pé. Zilda. Thomas, lá no colo. Rosângela Santos. Vitor. Tânia. Bastante irmãos nos visitando hoje. Igreja, como é que nós vamos receber ele? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos visita hoje pela primeira vez. Amém? Pode tomar seu assento. Agora, irmãos, os pedidos de oração que vão. Situação, questão nos tribunais, causa na justiça. Libertação espiritual do Jonathan. Graziele, Vitória Marques, libertação. E a dona Edith, que é a área de saúde. Então nós vamos orar de novo. A igreja tem que ter o hábito de orar, senão não é igreja. E é na oração que Deus vai abrindo os céus. Então, em cada uma destas áreas, igreja, sejam esses processos que estão nos tribunais, seja libertação, seja cada uma destas vidas agora que precisam ser visitadas pela ação do Espírito Santo, nós vamos apresentar agora todas estas situações diante de Deus. Amém, igreja? O Pai, em nome de Jesus, a cada um dos pedidos, ó Deus, pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ser curadas, ó Deus, e que a tua justiça, Senhor, venha resplandecer, Pai, sobre esta causa, Pai, porque tu és Senhor de justiça. Então queremos agora, Pai, como igreja, interceder por estas vidas, por estas situações, ó Deus, para que haja uma visitação tua, Senhor, para que os teus anjos sejam enviados agora acerca destas vidas, destas situações, ó Deus, para que inicie-se agora, Pai, neste exato momento, sabendo que tu és um Deus onisciente, onipotente, onipresente, ó Deus, para que venha agora com o teu agir sobre estas vidas agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Isso é importante. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. O Salmo de número 73, do versículo de número 12. Salmo 73, versículo 12. Pode procurar, vou esperar, tranquilo. Salmo 73, versículo de número 12. E diz assim a palavra: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios.
Presta atenção no versículo 18: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tornas a minha mão direita e me sustens. Eu vou parar aqui, igreja. O que o Salmo está querendo dizer? Que a pessoa olha para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo e vê uma certa riqueza nele, e mesmo no pecado ele prospera. É o que diz aqui no versículo de número 12: aumentam as suas riquezas. Aí você vem à igreja, você está buscando ao Senhor, você já desceu as águas há muito tempo, você caminha com Deus, mas teus olhos estão contemplando a riqueza do ímpio. E o salmista mesmo fala que ele chegou a ponto de ter uma inveja e ficou amargurado por causa disso. Mas olha o que fala, eu vou repetir no versículo de número 18: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Então esta ou aquela riqueza que vem desta ou daquela pessoa, se não for o Senhor o guardador desta casa, em vão será todo o projeto que está sobre esta casa. Não adianta nada. Então Deus tem formas e maneiras de trabalhar que é muito difícil entender. Quando uma pessoa do Senhor, que está ali assiduamente na presença do Senhor na igreja, e vê uma situação dessa, mas a última palavra sempre vem de Deus. Então os nossos olhos têm que estar sempre eles ligados na presença do Deus Altíssimo. E as nossas finanças é Deus que vai controlar, é Deus que vai abençoar, desde que tudo seja feito de forma correta e responsável, porque o crente responsável em sua área financeira jamais será próspero. Então aguarda-se um tempo para que esta prosperidade venha, mas de forma segura e não escorregadia. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Os diáconos vão distribuir os envelopes, aquele que quer ofertar, aqueles que querem dizimar, que sente no coração e dá uma oferta, fiquem à vontade. Presente agora cada um desses envelopes. E assim também, ó Deus, eu apresento a todos nesta noite, Pai, para que haja entendimento da Tua palavra, Senhor, para que haja, Senhor, a confiança plena no Teu agir, nas Tuas promessas, Senhor, para que a nossa mente e o nosso coração sempre estejam voltados para Ti, e diante das Tuas promessas nós possamos nos tranquilizar no Senhor, ao Deus provedor. Assim, ó Pai, eu abençoo a todos que estão ofertando e dizimando nesta noite, mas também eu abençoo a todos, Senhor, que querem buscar a Ti, querem ter este entendimento contigo, Pai, entregando tudo sob os Teus cuidados, ó Deus, em nome de Jesus. Assim eu declaro abençoado agora, Pai, a cada uma destas ofertas e dízimos, em nome de Jesus. Podem trazer, igreja. Aleluia.
Aleluia. Agora vamos quase lá no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quase no final da Bíblia, hein? Encostadinho aí. Vai vir 1 João, 2 João, Apocalipse, no finalzinho. O título da palavra nesta noite é Sendo Forjado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir de novo. Sendo forjado pelo Espírito Santo. Isso aqui é forte, hein, igreja? Isso aqui vai a responsabilidade de alguns irmãos. Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1. Finalzinho da Bíblia. Aleluia. Vamos fazer a leitura. Ó Pai, em nome de Jesus, esta tua palavra, Senhor, que seja ela, toda ela entregue conforme o teu querer, de acordo com a tua vontade. A palavra viva, Senhor, que nada venha impedir, que nada, Senhor, venha trazer distração sobre a tua palavra. Me coloco sobre o teu domínio absoluto, ó Deus, inteiro, absoluto em tuas mãos, ó Pai, para que seja esta palavra direcionada ao teu povo, Senhor. Agora, Pai, que os teus anjos estejam demarcando este território, Deus. Envia os teus anjos sobre este lugar, Pai, em nome de Jesus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? De que maneira o Espírito Santo está conduzindo a sua vida com relação a uma forma que seja vontade de Deus e não a nossa? Qual é essa direção? O que você de fato percebe que Deus está lhe direcionando para que se cumpra esse viver com Ele? Versículo 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. A palavra é forte, mas é a palavra do Senhor. Então Deus está começando a mostrar aqui que Ele quer que pessoas deixem um estilo de vida para fazer a vontade dEle, vivendo para Deus. E Deus sabe exatamente a forma como viveram dos segundos que se antecederam até agora, quanto mais o que foi passado. A palavra é forte e vem uma cobrança sobre todos nós. E a palavra de Deus é que tem que ser pregada, e não da vontade humana, e não da vontade do pastor. Eu não venho aqui para agradar homens,
E me incluo na mesma palavra porque não sou melhor do que ninguém. Então é a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Então, aos que têm ouvidos, ouçam aquilo que o anjo está dirigindo à igreja. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, porque isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Então os seus parentes, os seus amigos, aquelas pessoas que o rodeiam, percebem que você não está querendo mais andar daquela forma errada que andava antes, estão te criticando, estão chamando a tua atenção. Agora você virou crente, agora você é melhor do que os outros porque se acha crente, e coloca de maneiras para lhe provocar, para que você tenha vergonha até mesmo de andar com uma Bíblia debaixo do seu braço. E palavras dessas pessoas incomodam, porque agora você já não senta mais na roda dos escarnecedores. Aquelas conversas fúteis que não levam a lugar nenhum, palavras pesadas, palavra torpe, palavrões, entre brincadeiras que Deus não se agrada de nenhuma delas, já não estão fazendo mais parte da sua vida. Mas essas pessoas ainda querem que venham para esta vida cheia de pecados. E porventura tem alguém aqui na igreja, que vocês já viram, ou em outra igreja, que já por uma certa influência de parentes e amigos se desviaram do caminho do Senhor? Não precisa nem responder, né, igreja? A pessoa estava firme na igreja, aí começaram as críticas, começaram as cobranças. E temos jovens, presbíteros e pastores desviados, igreja. Então ninguém está imune a um ataque do maligno. Então tome cuidado com o tipo de conversa e assunto que está rodeando a sua companhia. Quem são essas pessoas que estão cercadas à sua volta? Cuidado, cuidado, cuidado. Toma cuidado também para não se distrair com a atuação da criança. Ela é criança. Agora eu vou pular uma parte para não ficar extenso, e vou partir para o versículo de número 12. Sofrendo por ser cristão. O versículo número 12 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então começa a ver a diferença, se vale a pena ou não seguir os caminhos de Jesus. Começa agora a palavra dizendo acerca das perseguições, e quando fala acerca desse fogo provado, é a prova que aqueles que têm um chamado para Deus têm que passar. É aqueles que precisam ter entendimento acerca da palavra prova. Pai, em nome de Jesus, repreenda esse espírito, Senhor, que tenta desviar. Eu repreendo agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, esse espírito, Senhor, que vem para desviar o foco da Tua palavra, onde a Tua palavra diz que nada está oculto diante de Ti, Senhor. Eu dou ordens agora, Pai, para que esta manifestação demoníaca parta em retirada daqui agora, em nome de Jesus.
Saia daqui, porque aqui não é o seu lugar. Fora deste lugar, em nome de Jesus. Vou repetir o versículo 14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, irmão, significa que seguir o Evangelho, que significa que temos então que ter lutas, sim. Para permanecer no corpo de Cristo, nós teremos lutas, sim. Mas e lá na frente? Estranho agora, eu me lembrei do lugar que eu trabalhei, um empresário ficou rico. E esse empresário, ele bebia, ele fumava, ele mandava fechar a empresa e trazia somente as mulheres e levava na casa de campo. E lá só acontecia coisa que só Deus sabe. Esse homem que supostamente parecia que aproveitou tanto a vida, morreu cedo. Os seus filhos, alguns deles morreram de forma trágica. E está me vindo na mente a situação deste homem que foi rico, que aparentemente se divertiu por um tempo. Uma família destruída, boa parte dela. E aonde está agora a riqueza deste homem? Aonde este homem se encontra neste exato momento? Foi rico, foi dono, proprietário, entre aspas, se divertiu muito. E agora? O que acontece com esse homem agora? Mas quando nós estamos vivendo intensamente uma vida de pecado, quando nós estamos vivendo intensamente uma vida na completa luxúria, quem é que para fazer uma reflexão de como será o dia de amanhã? Quem é que para fazer isso? Se Deus não enviar um profeta, se Deus não usar de uma pessoa para poder alertar acerca disso, dificilmente essa pessoa vai se dar conta que essa vida que parece que está tão boa, está caminhando para um precipício. Por quê? Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho status, eu tenho fama, eu tenho tudo. Igreja, a última coisa que essa pessoa vai pensar. Então essa pessoa, ela já está caindo numa armadilha, e muitas vezes lentamente, achando no seu interior que a vida dela é uma vida perfeita. E a palavra de Deus fala que nós temos que passar por provas e situações difíceis para alcançar a glória de Deus. Uma pessoa dessa não vai entender glória de Deus. Eu lá vou saber o dia de amanhã. Então a glória de Deus, o galardão de Deus, essa presença de Deus, essa atuação do Espírito Santo, a forma como Deus fala na palavra é para poucos. E poucos é que vão ter a mente suficientemente aberta para entender como reage todo esse reino espiritual à sua volta, para que então numa distração não venha cair, porque os prazeres da carne são muitos e as circunstâncias que parecem ser boas também são muitas. Então como vai conseguir discernir tudo isso espiritualmente? Só tem um jeito. Só vai ter um jeito para poder saber separar então esse mundo da carne e esse mundo do espírito. Vai ter que ser forjado. Veja, igreja, uma outra situação. Aí ainda, em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo de número 6. E nós já vamos entrar no mistério já. 1 Pedro, capítulo 5, mas é do versículo 6 agora. Pular um pouco. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Olha aí, ó, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então a palavra está falando de um tempo de exaltação. Qual é esse tempo? Difícil de entender também, mas ele chega. Agora, versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor
como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Como é que o leão vem para atacar um animal? O leão vem simplesmente atropelando tudo, fazendo barulho, chega e pula? Não. Um leão tem as suas técnicas de avançar, o leão tem a sua forma de agir, e o leão é um animal astuto em sua caça, e ele vai até mesmo sobre maneira contrária ao vento, para que a caça não sinta o seu cheiro. Como que um leão consegue fazer isso? Não sei. Então um leão, quando ele vai para caçar, ele vai muito preparado. E os demônios, quando saem à caça, fazem a mesma coisa. E está esperando o momento dessa presa poder vacilar, porque está ao derredor, está esperando esse momento vacilar, e ele vai atacar. E vai atacar crente? Com certeza, é o alvo principal. Ele fica rondando, e está olhando, e está observando, está armando, está se preparando, está esquematizando, formando toda uma estratégia para no momento oportuno, ele vai dar o bote. O 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está faltando uma coisa aqui. Faltando uma parte que eu preparei, não estou achando aqui, eu preciso achar essa parte. Eu não sei onde está essa parte. É uma parte na palavra que vai falando o quê? Que nós precisamos ser passados por uma provação, por um leve tempo. Por um tempo nós teremos uma certa prova, nós teremos uma certa dificuldade. E por que Deus vai permitir isso? Por que o Senhor vai permitir por um breve tempo passarmos por uma luta? Por que Deus por um breve tempo na maneira do entender do Senhor, vai permitir que nós passamos a ser lançados em situações terríveis? Por que isso, igreja? Por que Deus permite entrarmos neste tempo? Não precisa abrir, mas no livro de Mateus, no capítulo 4, a palavra diz assim, conduzido pelo Espírito ao deserto. Por que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? O que aconteceu lá no deserto? Ele foi provado, ele passou fome, ele passou por situações de confronto direto com Satanás, não foi? Mas era Jesus, por que passou por aquilo tudo? Então o que significa o deserto? O deserto é a escola do reino espiritual. O deserto é onde se busca intimidade. Deserto era para se ter tempo de entrada, mas também tem tempo de saída, não é para ficar sempre no deserto. Entra como ouro cheio de impurezas e sai lapidado pelo ourive celestial. Então, quando Deus está falando que por esse breve tempo nós temos que entrar num deserto, é porque Deus está forjando estas vidas, é porque Deus está preparando estas vidas, para que consiga ter na mente e na alma um espírito preparado e adequado para tudo que vem nos dias que vai vir para frente, e situações que Deus nos coloca para resgatar vidas.
Irmãos que estão nesta igreja, que passam por lutas, sozinhos muitas vezes eles não vão conseguir sair, eles vão precisar de ajuda. Então os irmãos que passaram pelo deserto e que foram lapidados, precisam ir até eles para juntar as forças e tirar eles do deserto, porque sozinho alguns não conseguem sair. Então alguém tem que ser lapidado, forjado de tal maneira a esta chama do Espírito Santo, em tal profundidade, em tal calor, porque alguns irmãos vão suportar isso para justamente resgatar outros irmãos, familiares e o seu próprio ministério, do qual Deus também está forjando. Uma situação, igreja, que um homem passou por esta forma e foi extremamente forjado. Não precisa ver porque é extenso, eu só vou falar e vou colocar para a igreja. A vida de José. No capítulo 37, 23, mostra que José foi jogado num poço. No mesmo capítulo 37, no versículo 28, ele foi vendido como escravo. No capítulo 39, do versículo 7, ele foi tentado diante de uma mulher muito bonita. E a mulher tentou agarrar ele e ele conseguiu se livrar das mãos desta mulher, o que é muito difícil para um homem. No 39 e 20, ele foi lançado na prisão sem ter cometido nenhum erro. Vai vendo que tipo de forja que este homem está tendo que passar. José era um homem jovem e tinha muito que aprender. Ele tinha coisas que não podia falar e ele falava. Ainda com 17 anos, situações que José estava fazendo que ainda não estava pronto para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Então, de que forma que Deus trabalha na vida de um homem e de uma mulher para que estejam preparados a ponto então de ser um vaso cheio da unção do Espírito Santo para o propósito que Deus está mostrando? Como é que Deus vai fazer isso? Mas aquele varão lá, ele ainda é orgulhoso. Mas aquele varão lá é preguiçoso. Mas aquela mulher lá ainda tem uma boca muito pesada. Mas na igreja é uma bênção, mas na casa ele briga com todo mundo. O ser humano. Mas Deus vai ter que escolher um ser humano. Ele quer um ser humano, ele quer um filho dele. E o filho dele está aqui nesta noite. E agora, como é que vai fazer? Tem soldados que vão ter que se alistar, estão aqui. Mas está precisando ser trabalhado. Como é que vai fazer? Vai ter que passar pelo ourives. Então José teve que passar pelo vale, teve que ir para o deserto, teve que diminuir para poder ser um instrumento de Deus. Ele desceu ao desprezo dos próprios irmãos, ele desceu ao poço, ele desceu à escravidão, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele desceu à tentação sexual, ele teve que resistir uma tentação sexual. Ele desceu a esse cárcere, foi esquecido por pessoas que ele ajudou. Meu Deus do céu, quem que aqui vai aguentar isso tudo? Quem aqui vai aguentar isso tudo? E anos foram se passando, hein, igreja? E anos foram se passando, hein? Nossa, eu fui acusado de algo que eu não fiz. Eu ajudei pessoas que me esqueceram, não abandonaram. A minha própria família fez isso comigo. Ainda fui vendido como escravo, humilhado. Então não vou servir mais a Deus, porque eu não aguento mais essa prova. Então eu vou procurar outro Deus, eu vou procurar outro caminho. Então faz o seguinte, igreja, pergunta para aqueles que saíram desse caminho, mas para que ele seja sincero e diga com todas as letras:
Como está a vida deste homem e desta mulher que saiu fora dos caminhos do Senhor? Me traga aqui para dar um testemunho. Eu me desviei da presença de Deus, eu sou afastado, eu procurei outro Senhor, eu procurei outro evangelho e estou muito bem. Me traga essa pessoa aqui que eu quero conhecer, porque até hoje eu não conheci nenhuma. E José ali permaneceu, igreja. Ele tinha muito que aprender. José tinha apenas 17 anos. 17 anos teve que passar por tal e tal situação, igreja. Mas Deus coloca o homem no deserto, mas também é um tempo que ele tem que sair do deserto. Então José desceu, e aí é chegado o tempo. E aí José começa a subir. E a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida dele é que vai fazendo toda a diferença na vida dele. A unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de José, os dons que Deus derramou sobre a vida dele, é que vai fazendo ele agora sair dos caminhos que ele estava, e assim vai percorrendo outros caminhos. José vai começando a subir. José vai começando agora a passar por um novo tempo. José agora está chegando no tempo de ser exaltado. José agora vai chegando diante das pessoas, homens e mulheres, falava: esse daí é o único que pode interpretar o sonho de Deus. Da mesma forma, quando Deus olha para este povo e fala: estes que estão aí são as pessoas, os meus filhos, do qual estou preparando para este e aquele propósito. Sou eu que estou ali lapidando eles, mostrando na vida deles que sou eu o Senhor dos exércitos, porque este tempo é chegado. Então ali vão falando de José. Então, da mesma forma que o povo está começando a falar de José, há um povo também que está falando de nós. Há pessoas que estão falando: aquele ali é o homem que pode orar pela sua vida, aquele ali tem o conhecimento da palavra, aquele ali pode vir na sua casa para te trazer uma palavra de conforto, aquele ali é como um José, aquele ali já foi lapidado, aquele ali passou pela prova, aquele ali já recebeu a chama, o fogo do Espírito Santo, sobre a face dele brilha algo diferente, algo que não se consegue entender, não consegue se compreender, mas aqueles que estão ali perto dele, quando ele levanta as mãos, algo começa a acontecer naquele lugar. Então esta pessoa é um José. E José foi subindo, e daquele que um dia estava lá no fundo do poço, subiu ao lugar mais alto, tornou-se José o governador do Egito, um homem escolhido por Deus para que uma nação inteira não viesse passar fome. E foi através dele que Deus revelou os planos que Deus tinha para que esta nação não viesse a passar fome. E Deus sabia que José seria a pessoa, o vaso dele escolhido para aquela tarefa. Somente José poderia suportar passar por aquele fogo todo, ser lapidado, transformado e chegar onde Deus o colocou. A unção do Espírito Santo sobre a vida deste homem levou ele ao patamar mais alto de um estado, governador do Egito. Aonde Deus está querendo nos levar? Aonde Deus está querendo nos levar? De que forma que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas para aprendermos a estar com os olhos abertos e enxergar aquilo que Ele está colocando sob nossa responsabilidade. Mas pastor, eu já passei por isso. José também passou, Paulo também passou, Pedro também passou, entre muitos passaram, e alguém tem que passar. Mas lá na frente, não tem como explicar o que vem lá na frente. Somente
aquele que é forjado na palavra, que vai entender o que virá lá na frente, o que de fato é esse galardão que Deus fala na palavra, precisa ser provado, lapidado nas mãos do ourive celestial, para que então possa se compreender como reage o reino espiritual em nosso favor. Vamos ficar em pé, igreja. Igreja do Senhor, é um impedimento forte aqui, hein? Desde o começo do culto. Desde o começo do culto. Está confirmando, Cláudio? Olha lá. Então já tem mais um falando. Se eu sou louco, tem dois loucos aqui, igreja. Um impedimento acerca dessa palavra. Por que será que há um impedimento para que pessoas não sejam forjadas? Para que pessoas não sejam preparadas? Por que será? Por que será esse impedimento? Tentando nos desviar dos projetos que Deus tem sobre nossas vidas e os nossos familiares. Por que será? Vamos ter um tempo de louvor agora. Ô Gê, vamos ter um tempo de adoração, Gê? Cada culto tem uma maneira diferente. Um flui mais, ação do Espírito Santo, o outro parece que flui menos. Mas não foi só eu que percebi, como o diácono Cláudio também percebeu. Mas ninguém está vendo nada, né? Ninguém está vendo nada. Assim é o mundo, não consegue ver nada. Mas à medida que nós buscamos, à medida que nós permitimos o atuar do Espírito Santo, nós vamos tendo essa compreensão do que eu estou tendo aqui, estou sentindo aqui. Então tem vidas neste lugar aqui, vidas neste lugar, que com certeza os demônios estão querendo roubar a todo custo. Há vidas neste lugar que os demônios não querem largar de forma alguma. E tem vários, hein? Porque o impedimento é grande essa noite, hein? Há um grupo. E isso aí só Deus pode fazer, o homem não pode fazer nada. Tudo se resume a uma batalha espiritual. Tudo se resume a uma maneira de querer ser de fato uma nova criatura em Cristo Jesus. Então presta atenção, hein? Presta atenção. Diante de você vai ter uma escolha nessa noite ainda. É nessa noite ainda. Porque é pelo seu livre-arbítrio, é pela sua vontade de verdadeiramente ter este caminhar com Deus. Por isso veio essa palavra. Agora eu entendo porque Deus deu essa palavra. Esse viver com Deus, ou viver aquela vida de libertinagem também, na qual eu já li aqui, está diante de um desafio essa noite. Uma luta grande para que você não mude. E eu sempre repito, eu não estou pregando religião. Eu falo da parte do Senhor. O que eu apresento aqui é a sua vida a Cristo Jesus, e não a placa de igreja. Então é uma responsabilidade grande. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Você tem o livre-arbítrio de falar não. A minha opção é seguir os caminhos do Senhor. Ou a minha opção é, não vou esperar mais. Ou a minha opção é, eu não sei, estou em dúvida ainda. É entre você e o Senhor. Mas vamos louvar primeiro. Glória a Deus. Deus, não como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desconheço, quem foi para o alto conheço.
Vou repetir. Lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Agora presta bem atenção que eu vou falar. Essa pessoa que precisa se reconciliar com Jesus. Há uma necessidade de uma reconciliação com Jesus. E pessoas que têm a oportunidade de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você tem a livre escolha de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador na sua vida, para uma transformação completa. Se tem alguém que quer se reconciliar com Deus, vem à frente. Tem mais gente. E aquela pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, vem à frente também, que tem aqui. E entregar sua vida a Jesus Cristo. Entregar a vida é a Jesus. Não vai entregar a vida à igreja, não vai entregar a vida a pastor, não vai entregar a vida a homem. E precisa ser reconduzido à pessoa de Jesus. A oportunidade está lançada. Vem à frente. Glória a Deus. Era você mesmo, pai. Glória a Deus, por Deus ter tocado no seu coração. Glória a Deus. Decisão sábia. Essa decisão não tem vínculo com o homem. Essa decisão não tem nada a ver com a placa da igreja. Essa decisão é entre vocês e o Senhor Jesus. Agora começo a entender por que a retaliação que vinha desde o começo do culto. Porque os demônios não queriam que eu fizesse isso aqui que eu falei. Deus falando na minha mente claramente. Vidas que eu preciso que venham para aceitar Jesus, que eu vou mudar a vida deles hoje. Se nós pudéssemos ver os anjos do Senhor guerreando nesse lugar. Se nós pudéssemos ver o trabalhar de Deus, o mundo espiritual reagindo com todas as forças que os anjos guerreiam com a espada desembainhada de fogo, e declarar que os demônios perderam. Ei, glória a Deus! Os diáconos, vem para frente aqui. Sônia e Cláudia aqui. Molha as mãos. Sônia. Os outros diáconos ajudam a intercessão agora. Vocês que vão aceitar a vida e vão entregar suas vidas para Jesus, eu vou falar, vocês vão repetir. Quem está se reconciliando com Deus, a mesma coisa. Repete comigo. Em nome de Jesus. Fala alto. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida sob domínio para o único e suficiente Salvador. Tem agora a pessoa de Jesus Cristo, o domínio completo da minha vida, dos meus pensamentos, da minha família. Eu rejeito toda a tentativa dos demônios contra a minha vida. Eu declaro que sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Receba ao Senhor Jesus de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. Agora, impõe as mãos, Sônia e Cláudio, sobre eles, somente aos que se entregaram ao Senhor.
Senhor, aquilo que o inimigo levou, Pai, traga de volta agora em nome de Jesus, ó Pai. Aquilo que não tem o teu agir, aquilo que não é, Pai, que não foi da tua presença, ó Deus, haja restituição agora. Traga de volta agora aquilo que pertence a estas vidas, ó Deus. Atua agora sobre estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, visitando a cada uma destas vidas, ó Deus, para que o teu amor, Pai, o teu amor agora venha multiplicar sobre estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Receba, aê, glória a Deus, aleluia, aleluia, confirmação, Deus é Deus sobre este lugar, é Deus transformando, é Deus tocando, é o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo visitando e fazendo toda a diferença. O Senhor é Deus sobre este lugar, Pai. Graças te dou pela manifestação da tua presença, da tua glória, do teu Santo Espírito, ó Deus. Assim, Pai, que tu venhas falar sempre sobre este altar, Pai, dando toda a direção, Pai, que tu és o Deus Altíssimo sobre este lugar. Assim, Pai, nós louvamos e te agradecemos, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Age mais, Espírito Santo, age mais, Senhor, mais da tua unção, Pai, mais da tua presença, Deus, esse manifestar da tua glória, Pai, da forma que o Senhor manifestou os dons sobre a vida de José, Pai. Manifesta os teus dons agora, Pai, sobre os teus vasos, sobre os teus escolhidos, sobre os teus servos, ó Deus, para que haja, Senhor, mais e mais da tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Aleluia. O louvor baixinho, e Deus agindo ainda sobre este lugar. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.